E eu quero compartilhar um texto aqui com a igreja hoje. Está no livro de Efésios. Efésios vai ser o capítulo 2. O Efésios, capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 ao 10, mas nós vamos comentar mesmo dos 3 primeiros versículos apenas. É um texto muito rico, com muitos detalhes, então hoje nós vamos ficar só com 3 versículos. Vamos ler do 1 ao 10. Efésios 2, dos versículos 1 ao 10. Posso? Amém? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Texto maravilhoso, né? Esse texto é maravilhoso. Eu passei uma semana relendo Efésios, e esse capítulo 2, essa primeira parte, esses 10 versículos, me prendeu, e eu li, repeti, meditei em cima disso, e como a palavra é rica, como é bom poder meditar na palavra, um exercício de meditar na palavra. A carta aos Efésios, ela faz parte de um grupo de cartas de Paulo, que é chamada de Cartas da Prisão, junto com Filipenses, Colossenses e Filemão. São as cartas que Paulo escreveu enquanto ele estava preso em Roma. Então, mais ou menos esse texto aí deve ter sido escrito lá para o ano 60 depois de Cristo. E ele estava preso, aguardando o julgamento de César. E Paulo, ele, só para contextualizar aqui, ele tinha o coração dele ardendo na missão de levar o evangelho. O contextozinho aqui, ele queria levar o evangelho para a Espanha. A gente vai ver isso lá em Romanos, né? Mais ou menos no capítulo 15. Ele queria levar o evangelho até os confins do mundo conhecido, num lugar onde o evangelho ainda não tinha chegado. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo. E aqui ele livre, se ele estivesse livre, com os horizontes abertos, ele iria a novos povos para levar a mensagem do evangelho, para levar as boas novas para esses novos povos. E agora o cenário é muito diferente. Ele que queria estar em viagem para a Espanha, ele está preso. O grande apóstolo Paulo, os planos dele, aparentemente sendo frustrados. Alguém que esperava viajar, ele estava preso.
E talvez a gente espere assim, mas vai dar tudo certo, você vai ser solto, você vai sair aí da prisão em Roma e vai conseguir viajar, né? E alguém pode falar assim, não, se Deus quiser, né? Mas Deus quer. Mas não, ele fica preso em Roma e ele morre, ele é sentenciado e ele morre. E será que o plano de Paulo fracassou? Ele queria viajar para levar o evangelho, será que o plano dele fracassou? Ele estava preso. Mas a prisão, ela não pode calar a mensagem do evangelho, não pode calar a palavra. E a gente vê que interessante que é isso, né? A palavra ela não pode ser aprisionada. Não sei se a gente pode falar assim, né? Que bom então que Paulo foi preso, né, gente? Né? A palavra ela não pode ser aprisionada. As cartas de Paulo atravessaram séculos. Vocês conseguem imaginar que ele solto, ele ia para a Espanha, mas ele preso, pregou em Teoflotone. Olha que bacana, né? As palavras de Paulo, elas ecoaram das prisões de Roma, atravessaram séculos, atravessou o mar, e depois de quase 2000 anos, né, considerando que o ano 60, o ano que ele escreveu a carta, estamos até hoje nos alimentando das palavras de Paulo à igreja de Éfeso. Um cenário que parecia ser de total derrota era, na verdade, um plano de Deus para gerações futuras, para alcançar um número incalculável de pessoas. E chegou até a gente, olha que legal, né? Então a gente está ouvindo aqui as palavras do prisioneiro de Cristo, né? Ele vai se chamar dessa maneira, o prisioneiro de Cristo, livre no Espírito, nos chamando a viver em unidade como igreja e em santidade. Né, aqui Paulo já é experimentado, já tinha sofrido perseguições, açoites, prisões em outras cidades. Ele não estava preso por nenhum crime comum, ele estava preso pela mensagem do Evangelho. E mesmo preso, assim, não sei vocês, mas eu tinha uma imagem de que ele estava preso numa cadeia de 2000 anos atrás, seria tipo uma caverna, um negócio bem sinistro, assim, bem insalubre, mas parece que não. Paulo estava em algo que seria mais uma prisão domiciliar. E ele tinha uma certa liberdade para receber visitas e, inclusive, ensinar, como a gente vê lá no livro de Atos. E nessa fase já estava no final da vida dele, já mais para o final, já tinha feito grandes viagens, as viagens missionárias, plantado igreja, muitas igrejas, consolidado líderes em vários locais. Era um momento de maturidade espiritual. E ele olhava com uma forma mais reflexiva para o plano de Deus aqui, nessa fase. E na minha Bíblia, essa parte do texto ele tem um título. Esse capítulo ele tem um título. Eu não gosto muito desses títulos, não. Na verdade, esses títulos eles não são originais, né, gente? Esses títulos não são originais. Mas nesse específico capítulo, na minha Bíblia, tem um título que caiu muito bem, que é o seguinte: do pecado para a salvação pela graça. Do pecado para a salvação pela graça. E isso é um grande resumo do Evangelho, não é verdade? É um grande resumo, já que o Evangelho são as boas novas de que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Deus infinito, eterno, grandioso, digno de toda glória, ele enviou o seu Filho, seu único Filho. Ele se fez homem, sofreu as nossas dores, se deu numa cruz para que possamos receber a adoção de filhos e assim possamos nos comportar, possamos viver como verdadeiros filhos em retidão para a glória do Deus eterno. É verdade? Mas a boa notícia do Evangelho começa com a má notícia, né, gente? Ué, como assim? A boa notícia do Evangelho começa com a má notícia. É que Deus é justo, né? E nós não. Nós somos os criminosos diante de um juiz justo. Deus é bom e nós, em nós mesmos, não somos bons. É isso, Deus é bom e nós não. O Evangelho, então, começa com um diagnóstico, com o nosso diagnóstico
sobre quem nós naturalmente, quem nós realmente somos. Nós somos miseráveis, pecadores, obstinados, amantes de todos os males, desobedientes, inimigos de Deus, filhos da ira, servos do pecado, não só pecadores, mas servos do pecado. Nós nos oferecemos voluntariamente a esse patrão pecado, que paga o salário com a morte. Esse que é o nosso raio-x, escravizados no domínio da morte, escravizados no pecado. Caminhamos todos para a morte. O Evangelho começa com esse diagnóstico. Nós somos esse aí. Não adianta tentar parecer bom. Olha, falando em morte, se tem uma coisa que eu nunca me acostumo, nunca me acostumo, assim, que eu não... de participar de velório. Por mim, o único velório que eu iria era o meu, né? Mas aí porque não tem pra onde correr. Mas não me acostumo de ir em velório. A pessoa deitada em um caixão e os familiares chorando em volta, e os entes queridos dando o último adeus, os últimos toques, e a lágrima dos parentes cai sobre o corpo, e ele lá inerte. Como é de se esperar. Inerte. Não se mexe, não se importa que a esposa chore, tá parado. Os filhos choram e ele continua deitado no caixão, sem esboçar qualquer reação, sem sentimento, apenas uma feição áspera sob um rosto pálido. E é esse o cenário que Paulo está desenhando aqui da gente. É exatamente esse cenário. Olha, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O morto, ele não reage, ele não sente, ele não responde. Espiritualmente, nós estávamos insensíveis para Deus. Não é que estávamos fracos ou cansados, mas é que nós estávamos mortos. Não adianta tentar convencer o homem natural, ele está morto. O homem natural está morto. Morto. Ele não pode ser convencido. Para ele ser convencido, antes ele precisa receber vida. E é por isso que conversão, gente, olha só, não é uma persuasão racional. Não é um convencimento intelectual e racional. Não são palavras bonitas ou científicas. Isso não funciona. Morto é o nosso estado. Não adianta conversar com o morto. E isso não é uma metáfora. É incapacidade. Por isso não se trata de convencimento, mas de um milagre da graça. Deus vivifica o morto, abre os olhos do cego e nos faz nascer de novo. O morto não decide, morto não escolhe, morto só revive se Deus o ressuscitar. A conversão não percebam, isso daqui que eu estou falando, gente, não é uma escolha de um vivo cansado. É a ressurreição de um morto espiritual. Não é uma persuasão, não é um argumento, mas na verdade é um novo nascimento. E isso é o maravilhoso poder por detrás do anúncio do Evangelho. O poder de trazer à vida um morto espiritual. E o texto fala, mortos nos vossos delitos e pecados. Parece que é a mesma coisa, delitos é paraptoma. E pecados, amártia. Eu vou falar aqui o significado. Delitos aqui, na verdade, a palavra paráptoma é paráptoma. Escorregar, cair, transgressão. É a ideia de errar o caminho, de pisar fora da linha, de desobedecer uma ordem. E enquanto amártia significa errar o alvo. Literalmente errar o alvo. É mais profundo que atos. É um estado. É uma condição de desvio. Mostra que não pecamos só quando fazemos algo, mas somos pecadores por natureza.
E por que Paulo usa os dois? Porque ele quer nos mostrar, assim, isso daqui é uma opinião, se alguém quiser completar, talvez alguém tenha alguma opinião diferente ou queira acrescentar alguma coisa, mas enquanto eu estava aqui pensando, eu imaginei que o que Paulo está querendo dizer não é só que nós erramos uma vez ou algumas vezes, e a gente não pode sim dizer, eu errei, mas eu tenho um bom coração. O que ele está querendo dizer é que nós estávamos mortos, é que essa era a nossa natureza, isso é inato, nós não queremos naturalmente o Evangelho. É a nossa natureza, somos pecadores. E é por isso que precisamos nascer de novo. Precisamos nascer de novo. Esse foi o versículo 1. O versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua sobre os filhos da desobediência. No comecinho, olha só, nos quais Paulo está se referindo ao versículo anterior. Ele está falando de delitos e pecados. Nos quais, referido a delitos e pecados. Andastes. O que Paulo está fazendo aqui? É dando uma sensação de movimento. Nos quais, referindo a delitos e pecados, e agora uma sensação de movimento. É como se Deus falasse assim, ó, o caminho é por aqui, mas nós estamos andando, nós estamos nos afastando. Cada vez que passa, nos aprofundamos mais em delitos e pecados e nos afastamos cada vez mais. Cada vez mais estamos nos afastando. Nos quais andastes outrora, referindo ao nosso passado antes de sermos regenerados pelo Senhor. Então, nos quais, referindo a delitos e pecados, andastes, a sensação de movimento de que estamos nos afastando do Senhor, outrora. Isso daqui era um movimento que estávamos antes de recebermos o Senhor, antes desse novo nascimento, segundo o curso deste mundo. Nessa parte aqui do texto, ele vai dar pra gente como se fossem três estágios. Primeiro ele vai falar assim, segundo o curso desse mundo. O pecador, ele segue a mentalidade do mundo, o sistema do mundo, moldado por valores transitórios como moda, ideologias, prazeres contrários a Deus. Vive de acordo com a cultura, e é uma cultura de rebeldia contra o Senhor. Essa palavra curso aqui, do texto, que fala nos quais andaste outrora segundo o curso é aion, que significa era, sistema ou mentalidade. Paulo está dizendo que o mundo tem uma correnteza, uma maneira de pensar, um padrão de valores, e nós estávamos andando, nos afastando do Senhor junto dessa correnteza, junto dessa mentalidade. Isso daí pode incluir ideologia, conceitos sobre certo e errado, justiça, sexualidade, família, cultura, a música, o entretenimento, a moda, o comportamento social, é tudo direcionado para nos afastar do Senhor. E tem uma pressão coletiva para que nós nos adequemos a essa cultura. Essa pressão social no sentido de que todo mundo faz, é assim que acontece, todo mundo pensa dessa maneira, é só você que está sendo diferente. O mundo ele não está parado, ele está numa correnteza. E quem não nada contra acaba sendo levado nessa distância, nos afastando do Senhor. A nossa maneira de pensar hoje ela precisa ser moldada pela palavra de Deus. E não pela notícia, pelo noticiário, pelo feed da rede social. Isso daí vem de um trabalho constante de normalizar o pecado da sociedade. Grupo de amigos que conversam sobre assuntos e vão normalizando o pecado. Tá tudo certo, todo mundo faz, é assim que acontece, todo mundo quer ser aceito. Quem não quer ser aceito? Quem quer entrar num trabalho e ser diferente de todo mundo? Quer ser só mais uma peça do quebra-cabeça e encaixar ali, fazer parte, ter amigos. E o pecado vai sendo normalizado. E ideias dos filmes de Hollywood, como siga o seu coração, né? O importante é ser feliz. Cada um tem uma verdade, o corpo é meu, faço o que eu quero, meu corpo, minhas regras.
Cultura que ridiculariza a santidade, valoriza imoralidades, relativismo moral que a nossa sociedade está assistindo. O certo é errado, o errado é certo, os conceitos são líquidos, vão se misturando. E isso daí é segundo o príncipe da potestade do ar. O que é isso, príncipe da potestade do ar? Na verdade, ele está querendo falar de poderes invisíveis. É uma referência direta ao próprio Satanás. É o governante espiritual desse mundo perdido, podre. É influência sobre esse mundo caído. E aqui, gente, olha só, não existe neutralidade, tá? Quem não está em Cristo está debaixo do domínio das trevas. O homem perdido pensa que é livre, mas na verdade ele é servo, ele é escravo do maligno. A outra parte, ele fala filhos da desobediência. É a identidade de quem rejeita a voz de Deus. E a desobediência, ela não é um ato, mas é um estado de vida. É um morto. Revela uma oposição direta, ativa contra Deus, vivendo em rebeldia constante. E quando eu estava pensando nisso aqui, eu fiz até uma anotação aqui, eu vou falar, não foge do texto não, mas pensando na questão cultural e pensando na sexualidade distorcida do mundo de hoje. E eu falo o seguinte, olha, o mundo transformou o sexo em mercadoria, em identidade, uma bandeira a ser levantada. Deus criou a sexualidade como algo santo para o casamento, né, para expressar amor. Mas no curso do mundo banalizou isso, se tornou pornografia, promiscuidade, adultério, ideologia de gênero. O resultado é um vazio emocional, famílias destruídas, crises de identidade, pessoas perdidas. E assim, o mundo manda seguir o coração, mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. A filosofia é exatamente contrária, olha o movimento, o mundo indo cada vez mais se afastando dessas filosofias enganosas. No mundo cada um tem sua verdade, a verdade é construída. Não, gente, a Bíblia diz que Jesus é a verdade, né? O caminho, a verdade é a vida. Os valores desse mundo, eles vão mudando, mas aqui a gente tem que lembrar que o nosso Senhor não muda. O nosso Senhor, ele não muda. E a gente pode deixar aqui a pergunta: em que áreas você tem deixado o curso do mundo te moldar? Seus valores são definidos pela palavra ou pelas redes sociais? Você tem vergonha da santidade ou se alegra nela? E só para terminar aqui o versículo 3, para concluirmos. Entre os quais também nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Eu só vou comentar esse último versículo, esse 3 aqui, para concluirmos. Ele fala, todos nós andamos outrora, nós, incluindo o próprio apóstolo Paulo, nós mesmos, nós andávamos em outro tempo, né? Nós estávamos nesse caminho, e nós não estávamos nesse caminho parado, tá? Nós estávamos nos afundando nesse caminho, indo nesse caminho. Esse caminho de rebeldia, esse caminho da inclinação da carne. Carne aqui não está falando do corpo físico, tá, gente? Mas da natureza caída. E inclinação seriam os nossos desejos, paixões, fortes impulsos. Vivíamos segundo o apetite da carne. O que queríamos, fazíamos. E éramos filhos da ira, de nascença. É a nossa essência. É a nossa condição inata. Éramos nós. É isso. Sem Cristo nós estávamos desse jeito aí, gente. Seguindo os instintos, sem resistência, justificando os nossos pensamentos pecaminosos. Tá tudo bem, todo mundo faz. Com uma sentença de condenação sobre nós. Você não se torna pecador só quando peca, mas na verdade é porque nós somos pecadores, né? E Paulo aqui, ele não está falando de um traficante, de um assassino, de um criminoso, ele está falando de nós mesmos. Esse é o nosso retrato.
Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Se o Senhor não vier nos mudar, o nosso caminho é para o inferno. Se o Senhor não vir e não chacoalhar a gente, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos molda, nos faz, Senhor, seus instrumentos. E é isso que Paulo declara até o versículo 3. Até o versículo 3 é isso que Paulo desenha. E o versículo 4 é muito interessante. Vocês querem abrir a Bíblia de vocês aí? Aqui, do 4 para frente eu só vou ler, gente. Não vou comentar não, já pra gente encerrar. Do 4 para frente, olha só. Depois de fazer todo esse desenho, Paulo vem e fala: mas Deus. Oh, glória a Deus. Esses mas do apóstolo Paulo. Agora dá até para respirar, eu escutei o mas Deus. Ai, já não havia mais saída, não tinha para onde correr, mas Deus tem misericórdia. Olha lá, mas Deus, sendo rico, Ele não só tem misericórdia, como Ele tem em abundância, Ele tem muito, Ele é rico. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Depois desse retrato de forma nua e crua do que nós somos, ver que o Senhor é rico em misericórdia, enche o nosso coração de alegria. E aí podemos louvar o Senhor com toda a confiança, sabendo que o nosso preço foi pago. A má notícia do Evangelho não é essa primeira parte. E a boa notícia começa com mas Deus, sendo rico em misericórdia. Amém?